E no finalzinho eu ativo de novo e tal. Se vocês quiserem fazer uma pergunta lá pro final, não tem problema, mas fiquem até aqui, eu sei que Deus ele vai falar muito com a gente. Simbora. Vamos começar orando? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso. Obrigado, Pai, por essa reunião maravilhosa aqui. Obrigado por essa live, por cada pessoa que está aqui dentro, porque foi o Senhor que trouxe. Muito obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor que está conduzindo. E eu oro, Deus, para que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo conduzindo aqui cada palavra. Senhor Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor toque no coração de cada pessoa que está aí, mesmo a pessoa vindo aqui por segundas intenções ou caindo aqui de paraquedas, que a gente sabe que não é de paraquedas. Eu creio, Pai, que o Senhor trouxe cada um aqui, então eu oro, Deus, para que o Senhor toque no coração de cada um. É isso que eu te peço, Deus, e eu te agradeço por cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos começar essa livezinha maravilhosa, né? Vamos começar aqui sobre... Bom, eu deixei lá nos stories, eu acho, e no feed também, e sobre o que a gente ia falar nessa live aqui. Faz tempo que a gente não faz uma livezinha, né? Tava lembrando aqui agora do Café com Jesus, coisa boa, velho. Quem tava nessa época aí, quem vivenciou sabe, ainda mais na época da pandemia, hein? Foi benção. Nostalgia. Mas bora lá. Mais pessoas no céu do que no inferno. Pedro, isso é uma verdade? Pedro, onde é que tem escrito isso na Bíblia? Mostra mais comprovações sobre isso. Por que disso, sabe? Vamos entender mais isso também. A gente vai ver quais são os versículos corretos sobre isso. Quem vai estar no céu e por que essa pessoa vai estar no céu. E o maior valor da eternidade. E eu vou deixar um bônus pro finalzinho. Mas é isso aí. Bora lá. João 14:2. Eu dou conselho para todos vocês aí. Se vocês tiverem com um caderno, ia ser legal, porque vai ser massa para anotar. Vai ser bem legal para anotar, tá? Vai ser benção. Então vamos lá, se você tá com seu caderninho, sua Bíblia aí na mesa, já abre aí João 14:2. João capítulo 14, versículo 2. Bora lá. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João 14:2. Então aqui Deus ele tá falando aqui que na casa do Pai, Jesus ele tá falando que na casa do Pai vai ter muitas moradas. Como assim? A casa do Pai vai ter muitas moradas. É exatamente isso que Jesus está falando, e ele está falando realmente no sentido literal. Não é no sentido, vamos colocar assim, ilustrativo, mas realmente no sentido literal, para poder falar para as pessoas assim: galera, tem lugar na casa do meu Pai, tem lugar lá no céu guardado para vocês. Então não é espaço, vamos se dizer assim, que não cabe... não tem lugar, você vai dormir nas ruas do céu. Não é isso. Tem lugar para todo mundo. É basicamente isso que Jesus estava querendo falar aqui. Então na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Mas não. Então tem lugar preparado. E uma coisa maravilhosa que eu estava lendo esse texto e o Espírito Santo me mostrou, imagina, olha o cuidado de Deus com os seus filhos, né? Imagina ele montando a nossa morada. Imagina ele... quando ele falou isso aqui, e eu li assim, eu fiquei pensando, Deus ele me trouxe à memória, cara, imagina como é que Deus ele preparou isso. Sabe, imagina como Deus ele preparou a casa de cada um, e sabendo, uma coisa que vocês vão ouvir aqui bastante, eu acho, sobre a presciência de Deus, o Deus saber de tudo e saber de tudo. Então Deus ele sabe do que aconteceu lá no início, e Deus ele sabe o que vai acontecer lá no final, ele sabe aquilo que vai acontecer, ele sabe aquela pessoa que vai acontecer tal coisa, ele sabe de tudo. Então Deus ele tem a presciência, ele tem noção de tudo, ele sabe tudo que vai acontecer. Então esse vou preparar lugar para vocês. Então imagina ele, não é vou preparar lugar, na verdade, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então ele não vai preparar, ele já preparou. E imagina ele no tempo em que ele estava preparando, vamos se colocar assim nessa posição, que eu não sei como deve ter sido, mas imagina o cuidado dele.
em cada casa, sabendo cada pessoa que vai estar ali. Ou seja, ele lá preparando a casa e tal, uma imaginação, né? Vamos levar pro lúdico aqui. Imagina ele preparando a casa, sei lá, de Pedro, de fulano e tal, de João, de não sei quem. Ele sabia quem ia deitar naquela cama, ele sabia quem ia ficar nessa casa. Então imagina o cuidado de Deus com os seus filhos. E ele falar isso pra gente, falar no quesito de, gente, tem lugar pra vocês. Tem lugar, vocês não é que não vai ter cama pra vocês, não, tem lugar guardado pra vocês. E agora, entendendo e entrando naquele negócio da presciência de Deus, ou seja, se ele sabia de tudo e se ele sabe de tudo que vai acontecer, porque ele sabe de tudo que vai acontecer e das pessoas que vão se entregar a ele, então, você acha que ele faria? Você acha que ele faria muitas moradas, sabendo que poucos irão para lá? Eu não sei se muitos aqui viram o último vídeo que eu postei, que seria essencial ter visto, mas não tem problema se você viu, se você não viu. No vídeo, eu trago alguns versículos que mostram que vai ter mais pessoas no céu do que no inferno. E a palavra de Deus fala isso e mostra isso pra gente. E a gente tá lendo agora uns versículos sobre isso. A live inteira não vai ser sobre isso. Mas a gente vai trazer outros pontos, mas só destrinchando esse início aí de novo. Então assim, Deus ele tem presciência de tudo. Ele sabe quem vai estar lá no céu e quem não vai estar. Então, você acha que ele faria... Imagina comigo, pensa comigo. Você acha que ele faria mais e mais casas, sabendo que nenhuma pessoa moraria naquelas casas? Ele sabendo de tudo e sabendo quem vai para lá? Você acha que Deus, ele falou que vai ter muitas moradas, por quê? Se ele sabe quem vai estar lá no céu, por que ele fez muita morada? Porque vai ter muita pessoa. Vai ter muita pessoa lá no céu. Ah, Pedro, você jura? Cara, eu não estou falando isso por mero pensamento meu. Estou trazendo isso da palavra de Deus. Você sabe. Você sabe que Deus ele sabe de tudo. E você sabe que Deus ele no final, Deus ele já sabe quem vai estar lá ou não. Então por que ele fez muita casa? Por que tem muitas moradas na casa dele? Porque ele sabe. Ele sabe que vai ter muitas pessoas. Deus ele sabe que vai ter muitas pessoas. E ele fez questão de falar isso pra gente. Ele sabe que vai ter muitas pessoas e ele falou isso pra gente. E porque ele teria preparado, né, muitas moradas se não fosse para muitos moradores. Agora vamos para outro versículo aqui. Mateus, capítulo 8, versículo 11. Olha só, pode anotar, hein? Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. Então olha só, cara. Mateus 8:11, para só você não esquecer de anotar isso se você estiver anotando, que seria ótimo, né? Você tá anotando essas coisas porque eu sei que vai ser bênção na sua vida isso aí. Mas aí, pensa comigo. Esse cabelo tá muito doido. Acho que eu vou botar o bonezinho. Segurou, perfeito. Então assim, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, no reino dos céus. Então assim, pensa comigo, cara. É absurdo e é lindo a gente ver isso que Deus ele falou pra gente. Ver isso maravilhoso que ele deixou escancarado na palavra de Deus pra gente. Cara, vai ter gente do Oriente e do Ocidente sentando na mesa com o próprio Deus e com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele vai sentar na mesa com essas pessoas. E a gente vai sentar na mesa com essas pessoas. A gente vai estar nessa mesa, os escolhidos, os eleitos de Deus. Vão estar nessa mesa junto com ele. Pessoas do Oriente e do Ocidente. Eu tava, antes de vir trazer isso pra vocês, eu não... Pra muitos aí que acham que eu só tiro coisas da minha cabeça, eu estudo antes de trazer qualquer coisa pra vocês. Eu penso, eu analiso, eu oro, eu leio e leio mais. Eu não ia trazer qualquer coisa e falar assim, tira uma coisa da minha cabeça legal, vou trazer aqui pra todo mundo porque eu acho legal. Não, tem estudo por cima disso e também tem pessoas que acreditam na mesma coisa que eu acredito. E Charles Spurgeon é uma dessas pessoas. Eu não sei se vocês conhecem Charles Spurgeon, mas ele foi considerado como o príncipe dos pregadores, perdão. Príncipe dos pecadores.
O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, que maravilha, né? Tá aí, príncipe dos pecadores. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele crê nessa mesma ideia, né? E ele citou algo muito interessante numa pregação dele, que está por escrito, que eu acho muito interessante de verdade. E eu acho que eu poderia até mandar esse material para vocês de alguma forma. Mas enfim, nessa pregação, ele fala a partir desse versículo, né, que muitas pessoas virão do Oriente e do Ocidente, no quesito não só geográfico, mas no quesito também espiritual. Como assim, Pedro? Muitas pessoas virão do Oriente e Ocidente. Você sabe que é Oriente e Ocidente, né? Tá, eu espero que saiba. Mas não só em quesito geográfico, mas em quesito espiritual. Como assim? Pessoas que virão de longe. Beberrões, prostitutas, ladrão, assassino. Pessoas que virão de longe da presença de Deus, de longe do meio religioso, de longe da igreja, de longe do meio evangélico, de longe do meio cristão. Pessoas virão de longe, do Oriente ou do Ocidente, no quesito não só geográfico, mas espiritual. Lá no céu você vai sentar para conversar com pessoas que elas eram beberrões e que eram prostitutas, mas que entregaram suas vidas para Jesus. Pessoas que tiveram um coração realmente quebrantado diante de Jesus. A gente vai se sentar junto dessas pessoas que tiveram longe de Jesus, do Oriente e do Ocidente, e sentaram junto dele. Sentaram junto do Cristo, sentarão na mesa de Cristo, e a gente vai estar nessa mesa. E a gente vai ter a possibilidade de conversar com essas pessoas. E pessoas que vieram longe do meio evangélico, do meio cristão, do meio eclesiástico. A gente vai sentar com essas pessoas. E também não só no quesito espiritual agora, mas no quesito oriental, do Oriente e do Ocidente. Tem muitos países agora que estão sofrendo perseguição, muitos cristãos que estão sofrendo perseguição em certos países. Como a China, cara, a China é um exemplo puro e vivo disso. A gente vê um pouco das coisas que estão rolando, mas muitas vezes a gente não vê porque não é divulgado isso. Assim, a China vive num país comunista, num país onde... Agora eu não sei como é que é o nome do regime, mas enfim. Mas a China, ela vive num estilo de vida completamente a respeito como se fosse uma ditadura. Você já imaginou isso? Os pastores e missionários que vão para lá, eu vi uma reportagem um dia desses, uma entrevista, eles pegam assim, tiram os chips do celular e tal, porque eles conseguem localizar onde tem mais concentração de celulares, assim, vamos assim dizer, e ver onde é que tá tendo um culto. Tu tem noção disso? Para chegar lá e acabar com o culto. Você já viu o vídeo? Eu encorajo você a pesquisar por aí no YouTube. O vídeo dos chineses recebendo Bíblias lacradas. Cara, o sentimento que eles recebem ali, aquelas Bíblias, eles começam a chorar. Quando você vê o vídeo e não se comove por aquilo, eu não sei mais do que você vai se comover. Pelas pessoas recebendo a palavra de Deus, que é tão maravilhoso, que é tão perfeito, algo tão bom, algo que muda nossas vidas, a palavra de Deus. E lá, coisas que eles não têm tanta facilidade. Eles não têm tanta facilidade de receber. E você vê o vídeo, cara, ele chorando, recebendo a palavra de Deus ali nas mãos dele. Lacrado, eles cheiram, eles pegam a Bíblia assim, começam a cheirar, a folhear, e você fica olhando para aquilo ali e fala, meu Deus, velho. O amor que eles estão tendo pela palavra, a alegria que eles estão sentindo agora, a minha Bíblia que está do meu lado e fica empoeirada, sabe? Essa é a realidade de muita gente. A gente tem a Bíblia aqui do nosso lado, mas muitas vezes a gente deixa ela empoeirada. E gente que está do outro lado do mundo, sem a possibilidade de ter Bíblia, assim, andar com a Bíblia debaixo do braço como a gente, eles não sentem vergonha disso. Eles correm, na verdade, o risco de morrer e o risco de ser preso por causa disso. O Afeganistão, se não me engano, é o primeiro ou o segundo país que mais persegue cristão no mundo. Mas a palavra fala que virão muitos. Olha isso aqui. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Então a gente tá aguardando por um grande avivamento de Deus nas regiões mais perseguidas e nas regiões que são mais disponíveis a respeito da Bíblia.
nos países laicos e países não laicos, entendeu? A gente está prestes a ver o poder de Deus agindo lá na China, lá no Afeganistão, trazendo muitas pessoas para Cristo. A gente vai vivenciar isso, gente. Isso é uma verdade da palavra de Deus do Oriente e do Ocidente. Virão pessoas do Oriente e do Ocidente. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Isso significa que a gente está prestes a ver um grande avivamento de Deus acontecendo nesses locais. Isso não te dá um ânimo, não te dá um fogo no coração, não te deixa alegre. Cara, isso me deixa muito alegre, me dá vontade de pular de alegria. Saber que Jesus, o próprio Deus, está preparando o poder dele de uma forma sobrenatural, ao ponto de que vai colocar muitos de joelho diante dele. Um grande avivamento para varrer todas as nações. E assim ele virá. E quando ele vier, pessoas do Oriente e do Ocidente, muitos. A palavra não fala só que virão pessoas do Oriente e do Ocidente, ele fala que virão muitos do Oriente e do Ocidente. Como é que a gente ainda acha que no inferno vai ter mais pessoas do que no céu? Vamos continuar. E nesse versículo ele fala, mas eu vos digo, que muitos, né, e tal. Ele fala, eu vos digo. Não é homem que está falando isso aqui é o próprio Deus falando pra gente. Não é mero ser humano, pecador que está falando isso aqui é o próprio Deus que está falando pra gente. Eu vos digo. Quando Deus falar pra você, filho, eu te prometo. Pode ter certeza, meu irmão. É promessa, Deus ele não falha. Deus não falha com promessa. E essa promessa aqui não depende da gente. Eu vos digo, eu confirmo a vocês, eu prometo a vocês. Virão muitas pessoas do Oriente e do Ocidente. E Deus ele nos afirma isso. Não tem como a palavra, não tem como ele voltar no que ele falou. Não tem como ele desfazer o que ele falou. E não tem como ele quebrar a promessa, porque isso não vem do caráter de Deus. Isso não faz parte da natureza de Deus. Mentir ou faltar com promessa. Então é uma verdade de Deus isso. E se preparem para ver o que Deus ele vai fazer no nosso mundo. Se preparem. Eu nem sei se eu estou preparado para ver tudo isso. Isso aqui vai ser uma loucura. Charles Spurgeon cita uma frase de Charles Spurgeon, né? Acaso você crê que Cristo permitirá que o diabo ganhe dele? Que permitirá que o diabo tenha mais pessoas no inferno do que ele tenha no céu? Isso é impossível. Pois então Satanás se riria de Deus, de Cristo. Haverá mais pessoas no céu das que haverá entre os que se perdem. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, falou isso aqui pra gente. Não é enaltecendo o cara, e nem falando que tudo que ele fala é divino, e nem tudo dizendo que tudo que ele fala é perfeito, de forma alguma. Eu tô só falando de como chamavam ele, certo? Não é querendo enaltecer e nem colocar ninguém no pedestal. Afinal, ele era humano como a gente, falhando como a gente. Assim como eu e você. Agora, parando para pensar, olhando todos esses versículos, vendo a verdade de Deus na nossa vida, você acha mesmo, meu amigo, você acha mesmo que Deus, ele no final de tudo, Deus ele vai olhar assim pro diabo, vai olhar lá pro inferno, e o diabo vai olhar para Deus e vai falar assim, ó, eu trouxe mais gente para mim do que você trouxe mais gente para você. Eu acredito que Deus ele tem a preeminência, ou seja, ele tem a vitória em tudo, ele tem o poder acima de tudo, ele é poderoso acima de tudo. Meu irmão, não é que Deus ele tá... Eu ouvi um comentário de alguém, nenhum tipo de ressentimento, nem nada. Eu espero inclusive que essa pessoa esteja aqui na live, comentando de tipo, você acha que Deus ele então ele tá competindo de que vai levar mais... Ele está competindo com o diabo de que vai levar mais pessoas para o céu do que para o inferno? Você acha que Deus ele está brincando com isso, que ele está, né, uma parada nesse nível aí, que Deus ele está competindo com o diabo para trazer mais pessoas para o céu ou o diabo trazer mais pessoas para o inferno? Não! Deus ele não está brincando de quem traz mais. Deus ele não está competindo. Ele já venceu. Cristo já venceu. Deus ele já venceu, meu amigo.
já venceu, é tudo dele. Vai ter pessoas no inferno? Vai, Pedro. Vai. Vai ter pessoas no inferno, sim. Mas não tanto quanto no céu. Não tanto quanto no céu. Vamos lá. Essa é uma verdade, meu amigo, gloriosa. Eu não sei se você parou para pensar nisso. Isso não é uma mera questão teológica, não. Ou só uma verdade bíblica, não. Só uma verdade bíblica traz uma diferença para a nossa vida. Ou para a nossa mente, enfim, mas traz uma diferença para a nossa vida. A palavra de Deus causa mudança na gente, quando o Espírito Santo atua na gente. E isso, pelo menos o que causa em mim, enfim, espero que cause em você, se já não causou. Se vai ter mais pessoas no céu do que no inferno. E vai. Então, meu amigo, se anime com isso. O tanto de seus amigos que vão ser salvos. Deus vai agir no coração de cada um. Tanto seus amigos que ainda vão se entregar para Jesus. Aquele seu amigo, aquele seu familiar, pode estar lá nessa multidão. Aquele que se entregou por Jesus e entendeu que não é por suas forças, não é pelo seu mérito, não é pelo seu braço que consegue ir para o céu. Aquele que entregou sua vida para Jesus. Aquele que se arrependeu dos seus pecados. Aquele que foi pego pelo braço de Deus. Esse vai estar lá naquela multidão, assentado na mesa, com o próprio Deus. Naquela multidão que ninguém podia contar, assim como o Apocalipse fala. Agora vamos entrar num ponto de desmentir interpretações equivocadas de certos versículos e também tirar dúvida de vocês, né? Porque eu vi muita gente falando, mas e a porta estreita? Né? Como vai ter mais gente no céu do que no inferno? Está a porta estreita, meu amigo, a palavra fala sobre a porta estreita, fala que tem... muitos são... Como é que fala? Como é que é o versículo? Aqui, porta estreita e tal. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Então, eu vi muita gente com dúvida nisso e gente só querendo dar tapa mesmo. Mas, enfim. É água. A água é bom. Olha lá. Mateus, capítulo 22, versículo 14. Abre aí. Na verdade, acho que você não precisa nem abrir, né? Vamos... Anota aí, depois você abre. Mateus 22, 14, é um versículo muito pequeno. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Beleza? Nesse contexto, não adianta você pegar só um versículo, tirar ele de contexto e quiser falar o que quer falar, correto? Então, entendendo aqui mais sobre esse versículo e o contexto dele, Deus estava contando uma parábola e falando que o rei, se você for ler lá mais um pouquinho, deixa essa tarefa de casa para vocês aí, Mateus 22. O rei lá mandou os servos chamarem tal e tal pessoa, e aí as pessoas quebraram o servo, acho que foi umas 2 vezes que isso aconteceu. Só lendo mais lá para você saber, mas eu só tô dando um resumão aqui, porque se fosse ler tudo não daria tempo. Mas só dando um resumão. E aí o rei mandou os servos chamar aquela tal pessoa e tal, e aquela galera. E aí os servos foram lá, chamaram e tal, e os caras quebraram eles, falaram assim, meu irmão. E só dando entre parênteses, o rei estava nessa parábola que Jesus ele tá falando, o rei ele estava chamando pessoas para o casamento dele. O rei estava chamando pessoas para o casamento dele. E ele mandava com que os servos chamassem as pessoas para o casamento dele. Entendeu? E as pessoas não queriam saber disso. Até que teve uma hora que os servos chegaram lá no rei. E aí o rei falou assim, meu irmão, chama todo mundo, velho. Chama todo mundo. Pode chamar a galera. Quem não quiser, beleza. Chama todo mundo. E aí a galera tal, chegava, tudo. E teve um momento naquele local, naquele momento de cerimônia,
de que tinha uma pessoa que não estava trajada com as vestes nupciais, é assim que fala? É isso aí. Não estava trajado com as vestes certas para aquele momento de cerimônia. E aí o rei manda os servos pegarem ele e jogar lá fora. Joga lá fora, onde vai haver ranger de dentes e tal, enfim. E aí a gente consegue já entender um pouco. Agora, o que é que significa isso, Pedro? Tá muito na cara, tal. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? A parábola, meu irmão, entenda isso. A parábola falou unicamente dos escolhidos por Deus. Ou seja, eu posso chamar uma multidão para o casamento de Cristo e a igreja, para ter uma vida santa com Jesus, para aceitar Jesus, mas poucos daqueles que eu falei serão escolhidos por Deus para uma vida santa. Por quê? Porque simplesmente eles não se entregaram a Jesus Cristo. Eles não foram escolhidos, porque quem é escolhido por Deus se entrega a Jesus. E não é qualquer entrega não, é realmente arrependimento e mudança de vida. Quem é escolhido por Deus tem essa naturalidade levada ao Espírito Santo, essa naturalidade pelo Espírito Santo agindo na pessoa, a se arrepender, sabe? A palavra fala que o Espírito Santo ele traz arrependimento, né? Ele traz arrependimento, ele mostra para o ser humano o pecado, né? Ele convence o homem do pecado. Então, somente o Espírito Santo tem poder para poder fazer isso. Então, talvez a gente esteja saindo por aí e pregando o evangelho para as pessoas, mas a gente tem que entender que talvez nem todas essas pessoas que a gente está pregando o evangelho são escolhidas por Deus. Talvez algumas pessoas dessas que a gente está falando de Jesus, elas não sejam, não vão entregar suas vidas para Jesus. Você pode subir numa praça, falar de Jesus para as pessoas e muitos serão chamados. Você pode subir na praça ali, falar de Jesus para muitas pessoas, para muitas e tal, e falar e tal, e tome pregação, e Deus chama, e papapá, e aquilo outro, e aquilo, e aquilo. Mas talvez muitas daquelas não sejam escolhidas por Deus. Ou seja, elas não se entreguem a Jesus. Porque não foram levadas ao arrependimento, porque elas não se arrependeram. Porque elas não receberam Jesus na vida delas. E o nosso papel, meu amigo, não é converter ninguém. O papel é do Espírito Santo. Nosso papel não é converter ninguém. Não é converter qualquer pessoa. Nosso papel não é converter. O nosso papel é pregar o Evangelho. Por isso, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Os muitos serão chamados não é errado. A gente tem que chamar as pessoas mesmo para o arrependimento, para a mudança de vida, para o Evangelho, mostrar, para falar para as pessoas, para muitas pessoas, talvez subindo na praça, ou enfim, ou falar de Jesus para as pessoas na internet, ou para o seu amigo que está lá na sala e falar assim, meu irmão, Deus ele tem algo para a sua vida, Deus ele te ama. Esse estilo de vida que você está vivendo não é o estilo que Deus ele quer para você. Você fala de Jesus para as pessoas, mas talvez muitas daquelas pessoas não se entreguem a Jesus. E é isso que o versículo fala. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Agora vamos avançar mais um pouco. Mateus, capítulo 8. Não, é isso não. Não, é Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14. Anota aí. Mateus 7, 13 ao 14. Mateus 7, 13 ao 14. Agora eu vou ler. Entrem. Esse é outro versículo que buga a galera, né? Entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita. Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, pelo caminho da perdição. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Vamos lá. Entre pela porta estreita, né? Mas larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Ou seja, tem um longo caminho, uma grande porta, ou sei lá, um grande portão, enfim. Larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Muitos que entram por essa porta. Mas como é estreita, o texto volta a falar da porta estreita. Mas como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos o que a encontram. O que esse texto está querendo falar pra gente? Né? A gente já interpreta
pela nossa mente humana, de que isso aí está falando sobre céu e inferno. De certa forma, a gente imagina isso. Quando está falando da porta estreita e caminho da perdição, tal, a gente já imagina, pô. Então, poxa vida, meu. Porta estreita, né? Salvação, tal. Porta larga, perdição, inferno. Mas na verdade, não é isso que o texto está querendo falar. Quando a gente lê o texto, voltando novamente a falar, você não pode pegar um versículo e simplesmente jogar ele no limbo e falar assim, tirar ele do contexto completo e querer citar ele, entendeu? Não existe isso. É a mesma coisa eu pegar um versículo lá em Levítico ou em Êxodo falando que tem que apedrejar as pessoas e tal, não sei o quê. Mas isso era um contexto da época. Se eu pegar aquele negócio lá, sem contexto, sem saber que aquilo era a época da lei e tal, não sei o quê, e sem entender o contexto, por que as pessoas faziam isso, por que a gente não faz mais hoje, se eu não entender o contexto, pegar um negócio sem nexo algum e só querer falar para as pessoas, vou bugar a mente de todo mundo, vou bugar a minha mente também. Mas, pegando o contexto desse versículo que a gente acabou de ler, da porta estreita, da porta larga, Deus está falando para os seus discípulos o estilo de vida que é para os discípulos terem. Um estilo de vida radical. Você pode ler, e fica a tarefa de casa para você também. Você pode ler capítulo Mateus 7. E você vai ver, meu irmão. O que Deus está falando aí para os discípulos dele é o que ele quer dos discípulos dele como uma vida radical. Meu irmão, é isso aqui, a minha vida, a vida comigo é isso aqui, é pá, 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 pá. Não vou dar exemplos porque tem outras coisas para ver aqui. Mas ele está dando ali o estilo de vida radical para os discípulos dele ali, mostrando para eles qual é o estilo de vida de que se deve andar com Cristo e qual é o estilo de pessoa que anda com Jesus e tal. Você pode estar lendo ali direitinho, né? Mas, entretanto, então quando a gente chega nesse texto, o que é que está falando? Continua falando sobre um estilo de vida radical com Jesus. Ele não parou, ele continua no mesmo estilo de vida radical. Jesus está falando sobre um estilo de vida para os discípulos dele radical. E quando chega nesse versículo da porta estreita e da porta larga, ele continua falando sobre a mesma coisa. Não mudou de capítulo, ele continua falando sobre a mesma coisa. Ou seja, não é que significa céu e inferno. Ele está falando, meu irmão, é largo o caminho para você começar a seguir a perdição. O mundo está cheio aí. Está cheio de prostituição. Está cheio de gente fumando tal coisa. Agora é pendrive, né? Tá cheio de balada e tal, não sei o que. Tá cheio de não sei o que. Tá cheio de assassinato. Tá cheio de traição. Tá cheio de adultério. Tá cheio de tudo. Tá cheio de perdição. Mas por que a porta... Mas quando ele fala da porta estreita, por que a porta estreita? Porque só existe um caminho para a vida eterna, que é Jesus Cristo, meu amigo. A outra porta é larga, porque tem muitos caminhos para você seguir nela. Tem muito jeito. É fumando, é se embriagando, é adulterando, é se prostituindo, é matando, é roubando, mas... para o caminho, para a porta estreita, para a vida eterna, para viver a vida eterna. E quando eu falo de vida eterna, eu não estou falando do céu basicamente aqui, mas viver a vida eterna na terra, porque eu não sei se vocês sabem isso, mas eu não vou puxar esse assunto agora. A vida eterna a gente não começa a viver quando morre, ou só simplesmente quando Jesus volta. A gente começa a viver a vida eterna a partir do momento que a gente se arrepende e se entrega para Jesus. A partir do momento que Deus ele puxa a gente já começa a viver a vida eterna aqui na terra. Então o único caminho para a vida eterna, para viver essa vida, é a porta estreita. Jesus. Só tem um caminho. Para o caminho da perdição tem vários. Mas para o caminho da vida eterna, para o caminho de Jesus Cristo, só tem um, que é Jesus mesmo. Entendeu? Deu para entender aqui? Eu espero que tenha feito algum sentido, né? Mas lendo esses dois versículos aqui, agora a gente vai partir para outra parte, mas lendo esses dois versículos aqui, nenhum deles pega na nossa gola e fala, meu irmão, vai ter mais pessoas no inferno do que no céu, de forma alguma. De forma alguma. É só você entender o contexto, estudar, ler, orar, pronto. Não precisa se revoltar e pegar coisas fora do contexto e falar as coisas que vêm na sua mente, não. Então muitos vivem o estilo de vida da porta larga.
mas poucos vivem a vida eterna, que é Jesus. Mas não isso significa que vai ter mais pessoas no inferno do que no céu. Entendeu agora? Novamente, isso é algo pra gente se alegrar, meu amigo. O céu vai estar lotado. E o diabo vai perder até no número, na verdade, já perdeu até no número de pessoas que vai haver no céu. O diabo já é derrotado em tudo, ele sabe disso. O diabo sabe disso. Agora, quem vai estar lá no céu e por quê? Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 5. Efésios 1, 4 ao 5. Vê só. Ah, essa é legal. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Eu tenho que ler de novo isso aqui. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Antes da fundação do mundo. Nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Desde antes da fundação do mundo, fomos escolhidos por ele. Antes da fundação do mundo. Meu irmão, eu sei que o ser humano, a qualquer momento, quando a gente parar... Você já parou para pensar assim na eternidade? A gente para pensar na eternidade, a gente buga. Nossa mente assim entra em pane. A gente não consegue ir mais além do que a gente esperava ir. Então a gente fica pensando, irmão, eternidade, velho. É muito tempo tal. E a gente fica viajando naquilo. Meu Deus. Nossa, é eternidade, cara. E a gente não consegue imaginar. Tenta imaginar isso. Não, você vai travar. Isso não entra na nossa cabeça. A eternidade. Então, antes da fundação do mundo, antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar o mundo, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Deus nos escolheu. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, meu irmão, antes da fundação do mundo, é algo eterno que a gente não consegue entender. Aí a gente faz a pergunta, Pedro, o que é que Deus estava fazendo antes da fundação do mundo, né? Sei lá, meu amigo, eu sei que antes da fundação do mundo ele escolheu eu e você. Escolheu os seus filhos. Deus ele escolheu a gente. Então, quando Jesus ele morreu na cruz, preste atenção nisso, que isso, eu acho isso uma das chaves preciosas do Evangelho. Olha isso. Mas quando Jesus ele estava lá na cruz e ele estava morrendo por nós, ele sabia por quem ele estava morrendo. Ele lá na cruz, ele sabia. Se ele escolheu a gente antes da fundação do mundo, porque ele escolheu e isso está escrito na palavra dele. Então lá na cruz ele sabia para quem ele estava morrendo. Ele lembrou do seu nome, meu irmão. Se você é uma pessoa que se colocou diante de Jesus, você se entregou para Jesus Cristo. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. E isso é outra viagem que eu não quero entrar muito. Mas quero só deixar claro aqui. Jesus na cruz, ele sabia para quem ele estava morrendo. Ele sabia que ele estava morrendo para Pedro. Lá na cruz ele sabia. E é como se ele estivesse me vendo lá na cruz. Não quero... Eu coloquei entre aspas porque, obviamente, isso aqui não fala, tipo, em versículo, né? Então eu não quero colocar palavras na boca de Deus, mas ele sabia para quem ele estava morrendo. E Deus, naquele momento, viu. Jesus, ele viu naquele momento, cara, vale a pena.
morrer por eles. Morrer por amor a eles. Em amor. Vamos continuar aqui. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor. Ou seja, Deus ele não pegou um número de pessoas aleatórias. Deus ele não pegou um dado e falou, olha, vai ser não sei quantas milhões de pessoas. Pronto, não. Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu em amor. Eu também não vou entrar muito nessa viagem aqui, mas Deus ele nos escolheu em amor. Em amor. Ele não simplesmente pegou e vai ser esse aqui, esse aqui, esse aqui. Não. Deus ele sabia que ele estava escolhendo. E por amor, não por nosso mérito, mas pelo amor dele. A prova desse amor foi a cruz. A prova do amor pelos escolhidos, a prova do amor pelos seus filhos foi a cruz. E por que ele me escolheu? Por que eu? A gente às vezes pensa, né? Se eu aceitei Jesus, então realmente. Se eu aceitei Jesus, ou Jesus me aceitou, se eu me converti, ou Jesus me converteu. Então, por quê? Por que Deus ele fez isso? Por que Deus me escolheu? O que é que eu tenho de bom? Nada. Mas por que ele me escolheu? E aí a gente continua mais um pouco. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Segundo o propósito de sua vontade. Meu amigo, por que Deus ele escolheu? E por que Deus ele me escolheu e te escolheu? É porque ele quis. Pedro, é essa a resposta que você tem para mim? É. Porque ele quis. Acabou. Não tem como a gente pré-argumentar isso. Eu sei que nós, seres humanos, a gente tem um negócio muito louco da gente querer explicar tudo e querer entender tudo, mas, meu amigo, nem tudo a gente precisa entender e nem tudo a gente precisa saber o porquê. Deus, ele me escolheu. Deus, ele escolheu os seus filhos. Deus, ele te escolheu, quem sabe? Deus, ele te escolheu. Se você... Quero só tirar um prego da sua cabeça. Não fique pensando, será que eu sou escolhido de Deus? Meu amigo, se você... se você tem sede de Jesus, se você já um dia se arrependeu, entregou sua vida para Jesus, se você colocou seu coração diante dele, isso são provas de uma pessoa que foram escolhidas por ele. Então não tenha medo. O meu objetivo aqui não é causar medo em você. Deus ele não deixa a vontade em ninguém da pessoa ir estar no céu. Deus não deixa a vontade de ninguém, da pessoa estar com Jesus e a pessoa ir para o inferno com essa vontade. Deus ele não é esse tipo de pessoa. Não é nem pessoa, vamos dizer assim, né? Deus está além do nosso entendimento. E Deus ele não deixaria ninguém ir para o inferno se a vontade da pessoa realmente for Jesus. Porque é o Espírito Santo que nos dá a vontade de conhecer Jesus. Então se essa vontade está gerada dentro de você, meu irmão, isso é um fruto do Espírito Santo que colocou dentro de você. Então você não precisa ter medo disso. Você não precisa ter medo disso. Porque ele me escolheu e te escolheu? Porque ele quis. Simplesmente porque ele quis. Segundo o propósito de sua vontade. Eu não quero entrar mais nesse assunto de ser escolhido por Deus, porque isso seria outra live. Mas não foi por causa das suas obras. Foi por causa do amor dele. E porque ele quis. A gente só vai entender mais um pouco disso quando chegar no céu e conversar com ele. Até lá, meu irmão, não precisa entender o porquê que ele me escolheu. Segundo o propósito de sua vontade. Vamos lá. Eu sei que essa última parte aí eu passei um pouco batido e ficou algumas coisas pontas soltas aí. Mas fica o
meu desafio para vocês é que vocês estudem mais sobre isso. Se aprofundem mais sobre isso. Inclusive falar em se aprofundar, em conhecer mais, em entender mais, em se aprofundar mais na palavra. No final vai ter uma novidade aqui, eu quero que vocês fiquem aqui pra ouvir essa novidade. Se é que você quer recebê-la, né? Mas enfim. E agora vamos partindo um pouquinho pro final. O maior valor da eternidade. Meu irmão, eu vou te contar uma historinha breve e rápida. Quando Jesus estava na cruz, tô falando de Bíblia, tá? Quando Jesus estava na cruz, e isso está na palavra de Deus, Jesus estava lá na cruz, e dos lados dele tinham dois criminosos. Um estava falando, meu irmão, se tu é quem tu fala que tu é, o cara na cruz, do lado lá de Jesus. Meu irmão, se tu fala quem tu é, que tu é, então desce daí, te salva e salva a gente. Vamos lá, vai. Se tu é quem fala que é, meu irmão, desce daí, salva tu e salva a gente. E aí o outro cara do outro lado da cruz, né, fala assim, ele fala pro outro rapaz que questionou Jesus, que também estava na cruz. E ele lá na cruz também. Não sei se você está entendendo, mas Jesus estava na cruz e esses dois rapazes estavam na cruz. Um estava tirando o sarro de Jesus e o outro meio que defendeu Jesus. Peraí. Então, esse que defendeu Jesus, ele falou o seguinte: Não. A gente está aqui na cruz porque a gente merece estar aqui na cruz. A gente fez por onde para estar aqui sendo condenado. Mas esse aí, entre parênteses, Jesus, não merece estar aí. Ele não merece estar nessa cruz. A gente sim, a gente fez besteira o suficiente para estar aqui, mas ele não. E aí, esse rapaz, ele olha para Jesus e fala assim: quando tu entrar no teu reino, lembra-te de mim. Quando tu entrar no teu reino, lembra-te de mim. Ou seja, aquele rapaz naquela cruz, pregado naquela cruz, reconheceu que Jesus era Senhor. Reconheceu que Jesus era Senhor. Como assim, Senhor? Só Ele tem poder para salvar as pessoas. Só Ele tem poder para me trazer para o céu. Só Ele tem poder. Ele é o único. Ele é o Senhor. Ele reconheceu ali lá na cruz. E ele reconheceu também que Jesus era o Salvador. Que ele estava ali na cruz com os pregos nas mãos. Então não tinha como ele fazer uma boa obra para ser salvo. Não tinha como ele sacrificar nada para ser salvo e perdoar os próprios pecados. Não tinha como ele ir doar milhões para os pobres. Não tinha como ele fazer nenhuma atitude boa. E ele reconheceu que Jesus era o Salvador dele. Por quê? Meu irmão, eu tô com as cruzes pregadas, eu tô com as mãos pregadas, eu não tenho como fazer nada. Só ele tem poder para me salvar, então que ele me salve. Eu sei que não tenho como fazer nada, então que ele me salve. E aí Jesus fala o que para ele? Jesus fala assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu vos digo, eu te digo, em verdade eu te digo, alguma coisa assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que precioso que Jesus está falando. Olha que precioso que Jesus está falando para aquele rapaz que está pregado na cruz, assim como Jesus. Imagina os últimos minutos de vida daquele rapaz lá na cruz. A melhor frase que ele podia receber naquele momento não era: você ganhou na Mega Sena. Tipo, o cara tá lá na cruz, morrendo. Aí chega alguém lá no pé da cruz dele e fala assim: meu irmão, ó, tu ganhou na Mega Sena, velho. Aí ele: poxa, que legal. Não vai dar pra ter nenhum dinheiro, olha, tô morrendo aqui. O rapaz na cruz não poderia receber uma notícia melhor como de... ó, meu irmão, você ganhou um carro, você ganhou... Não, ele tá lá na cruz, ele tá morrendo. A melhor resposta que ele poderia receber na vida dele, ele recebeu nos seus últimos minutos, talvez horas, talvez segundos, de vida. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Agora, vendo essa frase, estarás comigo no paraíso. O que é que nos interessa mais? O que é que brilha mais os nossos olhos? É o paraíso ou é o comigo? Pra dar uma pincelada nisso aí, antes da gente falar sobre isso, teve uma vez que eu estava no acampamento, e lá no fundo do acampamento, vendo o pregador lá, o preletor pregar, ele falou assim: meu irmão, você iria para o céu se Jesus não estivesse no céu? E naquele momento, na minha cabeça, eu fiquei pensando: meu irmão, eu não queria falar isso, mas sinceramente, sim, eu iria para o céu se Jesus não estivesse lá. Mas depois que Deus ele tratou meu coração e me mostrou quem realmente Ele é, e fez uma mudança na minha vida, como que o céu me interessaria mais do que o próprio Jesus? Alguém que é um escolhido por Deus não deseja estar no céu sem Jesus, porque Jesus é o foco da vida dele. Jesus é o foco da vida dele. Não existe céu sem Jesus. Não existe salvação sem Jesus. Não existe motivo para acordar sem Jesus. Não existe motivo para viver sem Jesus. Não existe motivo para morrer sem Jesus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que resposta melhor ele poderia receber ali naquele momento? O maior valor da eternidade não é o céu e o glamour do céu, não. O maior valor da eternidade é Jesus. É adorar Ele por horas e horas. Eu sei que quando a gente fala sobre galardão, que é a recompensa, né? Às vezes a gente pensa que é uma mansão no céu e ter mais coisas no céu, mas eu não sei o que é na verdade, mas a gente não sabe direito o que é galardão por alguns motivos, né? Que eu não vou entrar aqui nesse ponto, mas eu imagino que galardão seja estar ainda mais perto de Jesus na eternidade. Eu não sei, eu viajo muito nessas coisas, eu gosto de pensar muito nisso, mas o meu desejo na eternidade é conversar com Ele, é ficar com Ele, é louvar Ele, é adorar Ele. O meu desejo é esse. Eu não sei qual é o seu desejo, meu irmão, mas o meu desejo é esse. Esse é o valor da eternidade. Sabe qual é o valor da eternidade? O valor da eternidade é Jesus Cristo. O valor da eternidade é Jesus Cristo. E pra gente, entre aspas, finalizar, porque a gente não vai finalizar agora, também não vai finalizar tão tarde, eu quero ler algo com vocês. Apocalipse capítulo 5. Pode ser? Não, capítulo 4. Capítulo 4. 4. Vamos lá. Eu quero ler Apocalipse 4 com vocês. Não pra destrinchar, a gente não vai destrinchar. Apocalipse 4, Apocalipse 5 e Apocalipse 6 fala sobre o céu. E fala sobre a visão que João teve do céu. Então, quando você lê esses 3 capítulos aqui, é o puro céu aqui. Não sai dessa live. Fica até o final. E eu também tenho uma surpresa para contar para vocês no final. Só quem vai ficar no final vai saber, tá? Então vamos lá. Mas eu não vou ler todos esses capítulos, vou só ler um aqui. Que seja para edificar a nossa alma. Amém? Bora lá. Apocalipse 4. Depois disso eu olhei. E eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta, falando comigo, que disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante. E imediatamente estava eu no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. E aquele que estava sentado era semelhante na aparência à pedra de jaspe e de sardônica,
e havia um arco-íris ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda. E ao redor do trono havia 24 assentos. E sobre os assentos eu vi 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais cheios de olhos na frente e atrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal tinha uma face como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um deles 6 asas ao redor, e eles estavam cheios de olhos por dentro, e eles não descansam nem dia nem noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais dão glória e honra e graças àquele que está assentado no trono, o que vive para sempre e sempre, os 24 anciãos caem prostrados diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para sempre e sempre. Lançam as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, ó Senhor, de receber a glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e para o Teu prazer elas existem e foram criadas. Que poderoso, meu amigo. Que poderoso. Tinha uns 24 assentos lá e eles preferiam se colocar de joelhos e adorar o Senhor. Santo, 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 era isso que eles falavam. Eu quero agora falar as novidades para vocês. Antes, vamos fazer uma oração. Vamos orar. Mas não saiam depois da oração. Fica aqui, rapidamente. Eu vou dar um aviso para vocês. Fechou? Coisa que vai agradar, tenho certeza. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Senhor, lindo e maravilhoso, porque a Tua palavra é maravilhosa. Obrigado, Deus, porque em tudo o Senhor é perfeito e maravilhoso. Em tudo o Senhor é vitorioso e já é vitorioso, inclusive no número de pessoas que vai haver aí no céu. Muito obrigado, Papai, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos tornou Teu Filho. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos conduz a uma vida de realmente santificação. Teu Espírito Santo que nos santifica na verdade. Muito obrigado, Papai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso. E, Deus, esperamos pela Tua volta. Aguardamos com muita alegria, esperando a Tua volta. Papai, só queremos declarar e falar para o Senhor que o Senhor Jesus Cristo é o valor. É o maior valor da eternidade. Muito obrigado, Jesus, porque Tu derramou o Teu sangue lá na cruz por nós, por amor a nós. É isso que te pedimos, enfim, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Olha, agora vai a novidade para vocês. Primeiro eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ativar os comentários. Eu primeiro espero que vocês tenham curtido bastante. E espero que Deus tenha falado no coração de vocês aí. Enfim, quero falar algo legal pra vocês aqui, uma notícia legal. Duas coisas. Primeira coisa é que a gente vai começar com o canal no YouTube. Essa é uma das coisas bem legais, pelo menos isso me alegra bastante. Vou tentar postar lá constantemente vídeos, né, sobre a palavra, algumas séries de palavras, coisas sobre a atualidade a respeito da Bíblia. Então, por exemplo, aconteceu tal coisa, vamos ver aquilo ali à luz da Bíblia, o que é que a Bíblia fala sobre isso que está acontecendo. Enfim, tudo isso que Deus vai falar, tocar no meu coração. Então, vamos voltar com o YouTube. Vai ter YouTube, na verdade, que eu nunca deixei tão constante o YouTube a respeito das pregações do Evangelho. A gente vai colocar uns daily vlogzinho também lá, bem legal. Vai ser muito divertido, né? E a segunda coisa, a primeira coisa, o negócio do YouTube, eu vou colocar depois o link aqui nos stories. Então, vocês fiquem ligados aqui nos stories.
E você que tá nesse momento de live, enfim, você pode tirar print e tal pra depois postar nos stories e me marcar que eu vou estar querendo repostar. Mas agora vai a última novidade. Há um tempo Deus ele tem falado pra mim a respeito do ensinar, né? Deus ele quer muito me usar a respeito na área do ensino. E eu tenho conversado muito com isso com ele e também relutado um pouco bastante. Mas não tem como a gente lutar com Deus, né? A gente se perde, fazer o quê? E Deus ele me deu algumas estratégias e me deu a ideia a respeito de algo que ajudaria as pessoas a se aprofundar mais na palavra. Já teve altas confirmações de Deus ele querendo falar essas coisas pra mim, enfim, me deixando claro. E eu fiquei feliz por seguir o que ele quer fazer. Então, eu vou colocar mais pra frente, a gente vai ter um grupo seleto de pessoas, um grupo pequeno, vamos se dizer assim, porque eu quero ter proximidade com essas pessoas, eu quero conhecer mais dessas pessoas, eu quero fazer um grupo conciso dessas pessoas, onde a gente vai estar compartilhando a palavra de Deus, e toda semana vai ter um sistema lá de aulas, né, de aulas se aprofundando sobre um assunto específico. Então todo mês vão ter, vamos se dizer assim, turmas diferentes e a gente vai se aprofundar em alguns assuntos. Eu não posso falar muito mais do que isso, eu posso dar só um gostinho assim pra vocês, mas ainda no final desse mês eu vou deixar tudo estruturadinho e a gente vai começar a minha meta assim é colocar já pro próximo mês. Então vocês podem me cobrar isso e eu quero muito que vocês participem disso. Realmente assim, é um curso que Deus ele tem colocado no meu coração a respeito de se aprofundar na palavra de Deus realmente. Porque tem coisa que eu posso postar aqui nos stories, por exemplo. Tem coisa que eu publico aqui no Instagram sobre salvação, tá ligado? E eu quero falar algo mais profundo, tem coisas profundas sobre esse assunto que não dá pra ser falado no Instagram, que não dá pra ser falado no TikTok, que não dá pra se aprofundar muito publicamente assim no Instagram e no TikTok. E então a ideia realmente é ter esse grupo conciso de pessoas para se aprofundar mesmo. Agora sim, gente, é aula, entendeu? Aula mesmo, é sentar e aprender mais de Bíblia, conversar sobre Jesus e trocar um papo também. A minha ideia realmente, a ideia de Deus, na verdade, é que eu me torne próximo das pessoas e, né, esteja próximo dessas pessoas. Eu quero conhecer cada um, eu quero acompanhar o evoluir de cada um. A ideia é essa, a ideia é a gente estar realmente próximo como uma família. Então, eu vou dar meu sangue nisso e vocês podem me cobrar nisso aí e eu espero que seja algo maravilhoso, eu creio que vai ser algo maravilhoso. Se Deus ele deu o vai, eu vou, né? E eu conto com vocês com isso, conto com a divulgação de vocês também para isso. E eu vou deixar mais no final do mês, eu vou deixar estruturadinho isso, vão ter horários para as aulas, eu acho que todo mês eu vou deixar 2 turmas diferentes, porque vai ter um horário de noite, um horário de tarde, em dias diferentes, para todo mundo, para ter opção para as pessoas, né? Agora eu digo, vai ser um grupo meio conciso, então meu irmão, se eu posso dar uma dica para você, ativa as notificações do meu Instagram aqui, se liga em tudo que eu postar aqui, pode fazer pergunta pra mim, enfim, essas coisas, se liga em tudo que eu postar aqui, porque quando eu falar, meu irmão, inscrição aberta, bora correr, pode correr, aí vocês têm que correr mesmo, porque é um grupo conciso, entendeu? Então, não vou colocar para trocentas milhões de pessoas, então a ideia é focar realmente naquela quantidade pouca e atingir muito o assunto onde a gente quer atingir. Então, galera, fiquem ligados nas coisas que tá por vir. O negócio do YouTube, eu vou colocar o link aqui nos stories para vocês começarem a seguir. Assim que acabar essa live, eu vou colocar o link já do YouTube aqui para vocês começarem a seguir já o YouTube.
entendeu? Conto com vocês com isso também. E a respeito do curso, fiquem ligados, porque quando eu lançar, lancei, e aí vocês têm que entrar.